Vamos conversar, então, entrevista importante agora com o senador Marcos Rogério, que é vice-líder do governo no Congresso e faz parte da comissão da Covid. Senador, boa noite, bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem? Boa noite a você, Mona Lisa, boa noite ao Caio e aos telespectadores da CNN. Muito boa noite, muito bem-vindo. Como o senhor já disse, Caio Junqueira comigo na largada da entrevista. Senador, por que quem apoia o governo teme tanto Renan Calheiros na relatoria e ameaça tanto Renan Calheiros para que ele não assuma a relatoria? Mona Lisa, primeiro é preciso deixar claro que a CPI ela é um instrumento de controle político da administração. É natural que aconteçam CPIs, tanto no âmbito do Congresso Nacional, né, das duas casas do Congresso Nacional, nas assembleias, câmaras municipais. Agora, num momento como esse, que nós estamos atravessando no epicentro, né, da pandemia, de uma crise sanitária dessa dimensão, é preciso que o parlamento haja com muita cautela diante desse tipo de situação. Essa CPI está acontecendo nesse momento, é bom que fique registrado e muito claramente em razão de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que a CPI é um instrumento legítimo da oposição, não há necessidade de maioria dos senadores assinando, subscrevendo um requerimento para se ter uma CPI, com apenas 27 assinaturas seria possível, é um instrumento da oposição, a questão é o tempo, é o momento, onde você chama para dentro do parlamento uma comissão parlamentar de inquérito que tem que apurar fato determinado e do passado, porque, diferente do que muitos pensam, a CPI apura fatos, acontecimentos, condutas, ações, omissões, com foco no passado. O nosso problema está no presente e no futuro, como nós estamos lidando com o problema da pandemia hoje e como nós vamos lidar daqui para frente. Então, acho que num momento como esse, uma CPI como essa, embora nesse momento é um fato consumado, tem que ser instalada e trabalhar, o que se busca é o equilíbrio, porque é o equilíbrio que interessa nesse momento aos brasileiros. Qualquer radicalismo, qualquer extremismo, ele certamente não contribuirá, primeiro, com o bom andamento da CPI, segundo, com o atingimento das metas republicanas que deve nortear os trabalhos de uma comissão parlamentar de inquérito. Senador, como é que o senhor acha que bate nos ouvidos de quem nos acompanha quando o senhor fala, vou repetir a frase, tá, senador? O parlamento tem que agir com cautela. Dá para agir com cautela? Vou dar os números de hoje da pandemia para o senhor. Só hoje, o nosso país voltou a registrar mais de 3 mil mortes em 24 horas. Hoje, então, 3.321 mortes. Nosso país já tem 378 mil pessoas que morreram. Com esses números, dá para falar em cautela? Que cautela é essa? Significa o quê? Mona Lisa, com todo respeito, primeiro, minha manifestação de sentimentos aos brasileiros e brasileiras que estão perdendo familiares e amigos. É muito triste isso. Todos nós temos pessoas próximas de nós que foram acometidas por essa enfermidade e muitas delas tombaram no caminho. É triste, é lamentável. Mas eu entendo, e com todo respeito, que o parlamento ele dispõe de mecanismos, de instrumentos para cobrar ações efetivas do governo e tem feito isso no sentido de buscar políticas públicas, soluções que assegurem à população brasileira o atendimento. Com todo respeito à sua opinião, não é uma opinião, senador, não é uma opinião, é uma constatação. As mortes são uma constatação. Eu respeito a sua visão e as mortes são a constatação, exato. Mas o trabalho de uma CPI, se você conhece o funcionamento de uma CPI, ele não vai abrir leitos de UTI Brasil afora, ele não vai garantir mais médicos Brasil afora, ele vai colocar, muitas das vezes, quem está no fronte de enfrentamento à Covid-19 em salas no campo de defesa. Então, é preciso ter muita cautela em relação a isso. Eu não estou dizendo que a CPI seja desnecessária, ela é necessária. Só acho que no momento em que o país está enfrentando a sua fase mais aguda, você fazer com que
Veja que o noticiário nacional está tomado nos últimos dias justamente pela pauta da CPI. Quem vai ser convocado, por que vai ser convocado, o que vai ser discutido. Veja você que o foco só desse período de transição entre o anúncio da instalação e o início dos trabalhos da CPI, a pauta se volta para essa discussão. Então, repito, eu não sou contra a CPI, eu tenho preocupações de que maneira ela deve funcionar, a que propósito ela deve servir nesse momento. Eu faço parte da CPI, estarei presente trabalhando nessa comissão e pode ter certeza que a nossa missão, enquanto senador da República, deve ser apurar os fatos determinados nos 2 requerimentos. Senador, eu queria uma análise política sua, uma leitura política, traçar um cenário, porque ontem o senhor mesmo, numa conversa comigo, que a gente retratou aqui, o senhor fez críticas à articulação política. Na verdade, a mudança da articulação política ali no Palácio do Planalto, né, com a entrada da Flávia Arruda na Secretaria de Governo, o general Ramos foi para a Casa Civil, é o principal motivo? Ou uma outra questão que comecei a refletir sobre isso a partir de outras conversas que eu tive hoje, será que a própria base aliada no Senado não seria o seu caso, porque o senhor está incomodado com isso, está deixando um pouco correr solta para mandar recado para o Palácio, para demonstrar insatisfação, talvez com orçamento? O que está acontecendo? Né? Há 2 meses o Rodrigo Pacheco foi eleito com o apoio do Palácio do Planalto, daí vocês não conseguem montar uma maioria governista dentro de uma CPI de 11 senadores? O que está acontecendo? Pois não. Eu acho que assim, a pergunta do Caio é muito pertinente e oportuna. Né? Eu tenho feito essas ponderações, essas críticas à falta de uma articulação mais presente, especialmente em relação a essa CPI, e isso não é algo apenas que eu tenha feito com alguns colegas de vocês de imprensa. Né? Eu tenho feito essas críticas para dentro, né? Dentro do parlamento, e também com o governo. Hoje tive uma conversa importante com a ministra Flávia. Na verdade, assim, o Brasil está vivendo um momento de muita sensibilidade. Nós estamos no meio de uma pandemia, de uma crise sanitária sem precedentes, com muitas vidas sendo perdidas em razão da pandemia. E, ao mesmo tempo, você tem outras matérias também sendo tratadas no âmbito do parlamento e que exigem, por parte do governo, a atenção, né, a orientação, a articulação. É o caso do orçamento. Recentemente, ontem, nós votamos mudanças, né, no Congresso Nacional para permitir que o governo sancione na próxima quinta-feira o orçamento de 2021. Então, são muitas frentes, mas no meio de uma pandemia, você tem uma CPI como essa. É importante, né, que as forças de articulação do governo estejam bastante atentas, porque eu acho que se, por um lado, a CPI se tornou necessária nesse momento em razão da imposição do Supremo Tribunal Federal, por outro lado, é preciso que haja uma articulação no sentido de tentar dar a ela o mínimo de equilíbrio possível. Porque nós estamos diante de 2 requerimentos, que tem como foco, num dos requerimentos, as ações e omissões do governo federal e o caso do Amazonas, a crise sanitária de oxigênio lá, e o outro requerimento que tem como foco, além das ações do governo federal, também o caminho do dinheiro e a sua destinação final até os estados e municípios. Então, deixar de ter uma articulação num momento como esse, na composição da comissão parlamentar de inquérito, não acho que seja o melhor dos caminhos. Mas acho que o governo está atento a isso e penso que esteja, né, hoje dialoguei muito com a ministra, outros senadores também estão dialogando, mas os senadores precisam ter consciência de qual é o papel de cada um nessa CPI, buscar averiguar os fatos, os acontecimentos, as condutas. É preciso deixar claro, Caio, que aqui não se trata de uma investigação contra o presidente Bolsonaro. A investigação é em relação à administração federal, na política de enfrentamento à pandemia, ações corretas, ações incorretas, ações ou omissões, mas também é preciso deixar claro isso. Tivemos um requerimento com 44 assinaturas determinando a investigação no caminho do dinheiro. O recurso saiu de Brasília e foi para os estados e municípios. Como foi administrado?
há denúncias de corrupção, há denúncias de desvios, de contratações superfaturadas, enfim. Tudo isso, acho que deve ser objeto dessa mas o senador, como permitiu-se uma maioria oposicionista numa CPI? Como permitiu-se isso, sendo que o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, eleito com apoio do Palácio do Planalto há 2 meses. Líder do governo no Senado, senador, né, evidentemente, Fernando Bezerra. Líder do governo no Congresso, tem políticos muito experientes. Como que isso deixou passar e se dá para consertar se esse for o intuito aí de vocês mesmo? Veja, primeiro em relação ao presidente Rodrigo Pacheco, eu preciso deixar claro que a posição dele, assim como a minha posição e outros senadores também, sempre foi no sentido de ser inoportuna a instalação dessa CPI nesse momento da pandemia. Ela é necessária, talvez seja necessária, mas nesse momento da pandemia é uma CPI que é preciso ter muita responsabilidade para que ela não sirva de instrumento para obstar, né, ações de enfrentamento à Covid-19. Agora, a pergunta que você faz em relação a como é possível deixar, nesse momento, a CPI ter uma composição majoritariamente contra o governo, bom, essa pergunta eu tenho feito também. Eu acho que faltou, repito, e disse isso ao governo, acho que faltou um pouco mais de articulação, porque tem partidos que têm assento na esplanada dos ministérios e que, na indicação de membros na comissão, indicou apenas parlamentares de oposição. Outro partido que tem líderes importantes do governo fizeram a mesma escolha. Então, acho que, feitas essas escolhas, agora trabalhar para que a comissão funcione dentro de um ambiente de equilíbrio, de racionalidade e, sobretudo, com foco na investigação de fatos, de condutas, de ações e omissões para dar respostas à sociedade e que ela não sirva de instrumento político no sentido do embate, da antecipação de um processo político eleitoral. Eu acho que esse não deve ser o foco da CPI. Agora, ela tem fato determinado a ser investigado. Acho que os parlamentares, independentes se da oposição ou da base ou independentes, é preciso perseguir aquilo que foi posto, aquilo que está previsto nos requerimentos. Senador Marcos Rogério, muito obrigada mais uma vez por atender ao nosso pedido.